Olá, nós estamos aqui a convite do Quarto CIT, o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Estamos representando a Liga Carlos Chagas, de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular. Meu nome é João Pedro Nardo, eu sou vice-presidente da Liga. Essa ao meu lado é a Rafaela Rosselli Marim, ela é a presidente da Liga. Essa é a Raíssa Andrade, uma das ligantes. E essa aqui, na minha frente, é a nossa excelentíssima doutora Helena Cordeiro Barroso. Ela que fez medicina e clínica médica na Universidade Federal de Juiz de Fora, cardiologia e eletrofisiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, título de especialista em cardiologia pela Associação Paulista de Medicina e Sociedade Brasileira de Cardiologia, mestre em Ciências Fisiológicas pela Unesp FOA de Araçatuba, preceptora na residência de Clínica Médica na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, professora titular de Habilidades Médicas 7 na Universidade Católica Unisalesiano de Araçatuba, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, e atual presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, da Regional de Araçatuba. O tema da nossa aula de hoje é falando de arritmias, principalmente as de urgência. Vamos começar então, doutora? Muito bem, estamos aqui hoje reunidos para um bate-papo informal, aproveitando que o momento hoje é muito propício, porque nós tivemos recentemente a morte de um jovem atleta com a vida toda pela frente, que foi vítima de uma arritmia cardíaca, fez consecutivo a ela uma parada cardiorrespiratória, teve um atendimento de excelência dentro de um dos grandes estádios de futebol do Brasil, mas infelizmente morreu num hospital também de grande excelência brasileiro dias após. Então eu acho, João Pedro, que esse é um assunto bastante palpitante. Mas antes da gente dizer o que está errado, a gente deve pensar como é que é o ritmo normal do coração. É um samba? É uma valsa? Então, a gente traz para vocês aqui o sistema excitocondutor do coração. É como se fosse a luz que chega ao nosso coração e comanda os batimentos que o nosso coração tem que ter. Então, o nosso coração, normalmente, quando ele bate, ele oferta oxigênio para todo o nosso corpo. E isso se faz através desse sistema excitocondutor, cujo marcapasso principal, quem comanda esse ritmo, é o nó sinoatrial ou nó sinusal, tá? Com isso, a gente tem uma capacidade de comandar o nosso coração e mesmo que a gente pare o restante do corpo, o nosso coração tem automaticidade para manter esse ritmo. E é claro que isso é influenciado pelo nosso sistema nervoso. Se a gente está mais estressado, esse coração vai bater mais rápido. Se a gente estiver mais tranquilo, dormindo, ele bate mais lento. Depois do nó sinusal, a gente tem o nó atrioventricular, que é uma outra estrutura do nosso sistema elétrico do coração, que é chamado de sistema His-Purkinje. Esse nó que fica entre os átrios e os ventrículos tem uma função muito importante. Ele não permite que todos os estímulos que nasçam em cima desçam para os ventrículos ao mesmo tempo. Ele permite que haja uma contração, primeiro dos átrios, posteriormente dos ventrículos, permitindo uma dinâmica excelente do nosso coração. Entre o nó sinusal e o átrio ventricular, nós temos estruturas como se fossem fios de energia que espalham pelo átrio e depois esse nó atrioventricular forma um feixe que se distribui para o ventrículo esquerdo e para o ventrículo direito. Então, o ritmo normal do coração é comandado pelo marcapasso funcional, que é o nó sinusal, e ele bate em torno de 50 a 99 batimentos por minuto. Quando a gente tem esse coração funcionando e esse sistema elétrico ativado, nós conseguimos um aparelho que transfere esse batimento cardíaco para um papel de eletrocardiograma. Então, quando a gente tem um tum-tá no nosso coração, a gente escreve no papel de eletro um batimento cardíaco. No papel de eletro, a gente observa 3 grandes ondas que se afastam da linha de base. Conseguem ver? A linha de base é aquela linha reta entre 2 desenhos do elétron. Tudo aquilo que se afasta da linha de base nós chamamos de ondas. Tudo aquilo que permanece na linha de base chamamos de segmentos. Quando somamos ondas com segmentos, fazemos intervalos. Olha que legal, Rafaela.
Então, quando a gente despolariza os quartos superiores, que o nosso coração é uma casa de 4 quartos, um andar de cima e um andar de baixo. Quando a gente despolariza a parte de cima, no eletrocardiograma a gente tem uma onda de menor amplitude que se chama onda P. Logo depois da onda P, a gente volta para a linha de base e depois a gente tem um complexo de ondas. Como são várias, em vez da gente nomear como onda, a gente fala complexo QRS. Quando sai do complexo QRS, voltamos à linha de base e tem uma outra onda maior do que a onda P, que é a onda T. Então, a onda P, ela mostra a ativação dos átrios. O complexo QRS é a ativação dos ventrículos. E a onda T, a repolarização, a recuperação desses ventrículos. E aí vocês falam, doutora, mas o átrio não se recupera? Ele se recupera, só que a onda de repolarização do átrio cai misturada no complexo QRS. Então, ela não aparece. Perfeito? Olha para vocês verem, se a gente pega a onda P, soma com o segmento PR, a gente tem um intervalo PR, que mostra como o estímulo sai do alto e vai para baixo. Se a gente pegar todo o complexo QRS até o finalzinho da onda T, a gente tem todo o processo de ativação dos ventrículos. Esses dois intervalos, tanto o intervalo PR quanto o QT, são muito importantes nas arritmias. E o intervalo QT tem muita expressão quando a gente usa medicamentos que podem alargá-lo, predispondo a arritmias malignas do coração. Então, olha aí, doutor João Pedro, a gente tem aí um eletrocardiograma em ritmo sinusal. A gente olha para esse eletro, mesmo que a gente não tenha um curso avançado, dá para a gente ver que a gente tem as 3 ondas. Onda P, volta para a linha de base, complexo QRS. Logo, a gente sai para um segmento que se chama segmento ST, muito importante na angina, no infarto. E aí a gente tem a terceira onda, que é a onda T. Conseguem ver? E, normalmente, João Pedro, o papel de eletrocardiograma ele é milimetrado. Existem quadradinhos maiores de 5 milímetros e quadradinhos menores de 1 milímetro. Isso é muito importante porque, para ver se o ritmo está normal, tem que estar, igual eu falei, entre 50 e 99. Então, mais ou menos de 3 a 5 quadradinhos, ou 4 a 5 quadradinhos. Quadradões, desculpa. Quantos quadradões tem ali, João Pedro? Mais ou menos 4. Então, a gente pega o número mágico 300, dividir por 4. Então, para quem não sabe eletro profundamente, saber eletro de uma forma objetiva é muito útil, principalmente na emergência. Essa onda P, como ela nasce no átrio direito, ela deve ser positiva em D1, AVL, D1, AVF, e ela deve ser D2 e negativa em AVR, que é uma derivação do lado direito. Como ela nasce do lado direito e vai para a esquerda, ela fica negativa desse lado. Então, bateu o olho num eletrocardiograma, vamos ver quantos quadradões. Dividimos o número mágico 300 pelos quadradões, sabemos se está com uma frequência boa. Olhamos a onda P, ela é positiva em D1, D2 e AVF, negativa em AVR. Com a mesma morfologia, igualzinha, estamos diante de um ritmo normal do coração. Mas quando a gente fica nervoso, quando a gente está sob estresse, a gente pode ter um ritmo normal, mas acelerado. E isso configura uma arritmia cardíaca. Deixa eu só voltar, está passando isso direitinho, o conceito? Sim. Tá? Então, o conceito de arritmia cardíaca seria tudo aquilo que foge do ritmo sinusal normal e da frequência entre 50 e 99 batimentos por minuto. Quando eu estou nervoso, o nosso ritmo pode se acelerar. Então, nós temos o que nós chamamos de taquicardia ou taquiarritmia, um ritmo acima, igual ou maior a 100 batimentos. Então, os quadradinhos e os quadradões reduzem o seu número. Então, 300 dividido por quase 2, 150. Ou ele pode ficar lento. 300 dividido por quase 6,5 quadradinhos, em torno de 40 e poucos. Então, a gente tem o que a gente chama de ritmo lento e o que a gente chama de ritmo acelerado. Taquicardias e bradicardias.
a noção é de 50 a 99, acima ou igual a 100, taquicardia, abaixo de 50, bradiarritmias. Perfeito? Então, deixa eu só ver, João, se eu estou acompanhando direitinho. Ô, doutora, aqui. só uma pergunta. A posição do eixo cardíaco, ela interfere de alguma maneira nessas arritmias ou nessa taquicardia, por exemplo? Então, a posição do eixo cardíaco, que é o AQRS, ele é mais utilizado para a gente ver hipertrofias, certo? Para a gente ver desvios do eixo do coração, como nos bloqueios. Ela não serve tanto para a gente ver a arritmia, porque a posição é feita pelo AQRS e não pela onda P. Mas se o João Pedro estivesse referindo ao eixo da onda P, sim, ela vai nos ajudar muito, porque a onda P que nasce no átrio direito alto, ela tem que ser positiva em D1, D2 e AVF e negativa em AVR. Então, se ela nascer, por exemplo, de um foco ectópico do átrio esquerdo, ela terá características diferentes. Muito bom. Perfeito. Muito bem lembrado. Então, o ritmo cardíaco também pode se alterar se a gente não tiver um ritmo regular, doutor. Então, você estiver escutando o seu coração com o estetoscópio ou palpando o seu pulso, ao invés de batidas regulares num bom ritmo, a gente fica descompassado. Isso pode acontecer, por exemplo, numa coisa muito comum. Quando a gente está muito estressado, ou bebe muita cafeína, energético, toma álcool, a gente pode ter batimentos diferentes no nosso coração, que vêm mais precoces, certo? Que a gente chama de extrasístoles. Então, ali vocês observem no nosso traçado à direita, que você tem um ritmo, vem uma pessoa intrusa que chega antes da hora, ela para um pouquinho para ver o ambiente, depois o ritmo continua. Essa é a chamada extrasístole, que pode nascer na parte superior ou na parte inferior do coração. Quando o ritmo está muito irregular, a gente tem, às vezes, até uma dissociação entre o que a gente palpa e o que a gente escuta, que é uma ocorrência interessante em termos de semiologia, que pode acontecer na fibrilação atrial. Com relação ao local onde as nossas arritmias surgem, se elas surgem acima... Deixa eu marcar para vocês aqui. Acima do feixe de Rhis, a gente chama de supraventriculares. E se ela nasce abaixo do feixe de Rhis, a gente chama de ventriculares. E isso é importante, porque o nosso QRS, que é aquele complexo de ondas, ele fica alargado, mais de 3 quadradinhos. Tá certo? E, geralmente, as supraventriculares têm tendência a ser mais benignas, enquanto que as ventriculares podem ter uma conotação mais maligna, com o QRS alargado e, muitas vezes, necessidade de medidas de urgência. Doutora, pode falar? em relação à extrasístole, ela tem alguma relação com o feixe His-Purkinje? Não. Normalmente, a gente tem uma extrasístole, é um batimento que nasce fora do ritmo normal, que é o ritmo sinusal. Então, ela vem antes da hora do ritmo sinusal despolarizar o coração. É como se ela fosse um bandido que roubasse o ritmo. Ela pode nascer nos átrios, na junção entre o átrio e o ventrículo, nos ventrículos e mesmo nos feixes ou ramos, tá? Então, essa ectopia, ela tem vários locais. Ela pode estar acima, no feixe, embaixo. Então, a gente chama de extrasístoles supraventriculares, juncionais ou ventriculares, dependendo de onde esse foco que rouba o ritmo do coração nasce. Certo. São caracterizados por serem prematuros e deixarem uma pausa de recuperação após, que é a chamada pausa extrasistólica. Então, ela não tem relação com o nó sinusal. Ela não tem relação com o nó sinusal, teoricamente, mas ela tem relação com o sistema nervoso autônomo. Ah, entendi. Simpático e parasimpático. Então, se eu vou dizer que o feixe de His não tem nada a ver, que o nó sinusal não tem nada a ver, tem. Porque se o nó sinusal estiver mais acelerado, dificilmente a extracístole vai roubar o comando. Mas ela pode vir com ritmo normal, acelerado, e muitas vezes é frequente com ritmo bradicárdico. Certo, entendi. Doutora, existe algum fator de risco para essas arritmias? Olha que coisa bem lembrada. As arritmias, elas podem vir num coração normal, associado ao uso de uma droga que pode predispor à arritmia. Isso a gente chama de efeito pró-arrítmico de um medicamento. Ele pode ser um remédio para arritmia ou não, até um antibiótico, tá certo? Então, a gente tem que pensar nas arritmias em estresse, em falta de sono, em apneia respiratória, que são aquelas paradas, ou hipopneia durante o sono, numa pressão alta, porque a arritmia é a voz do nosso coração. Ela vai dizer para a gente que alguma coisa não está bem no nosso coração. E aí cabe ao médico
investigar, fazer o diagnóstico e dar tratamento, ou a causa ou a arritmia em si. Entendi. A gente pode também classificar as arritmias se elas dão sintomas ou não. Então, imagina que eu tenho uma paciente que ela nunca sentiu nada. Quando eu faço um eletro de repouso, eu diagnostico uma extrasístole. Aí eu posso ver se essa extrasístole é muito frequente ou não. Então, eu posso fazer o diagnóstico por um aparelho de eletro comum, por um eletro de longa duração, como o sistema Holter, através de um teste ergométrico, ou mesmo através dos wearables, que são esses dispositivos como relógios e outras entidades que a gente pode usar para fazer o diagnóstico de uma arritmia que não dá sintoma clínico. Mas quando ela dá sintomas, geralmente ela dá palpitação, aceleração no coração, falta de ar, às vezes está ligada a tonturas e mesmo a síncopes, pré-síncopes, e a gente pode ter como nosso jogador, que a manifestação, vocês notaram? Ele cai, tonteia, para, ele tem uma síncope, logo ele é assistido, mas evolui para uma parada cardíaca, é chocado através de um desfibrilador externo, e vai para um hospital e mesmo assim não se recupera. Então, ela pode vir desde uma palpitação simples até a morte súbita. E, doutora, os pacientes que são assintomáticos, eles precisam ser tratados se, por exemplo, só tiver uma extrasístole ou não necessariamente? Olha que pergunta interessante. A arritmia cardíaca, a gente só vai tratar se ela for sintomática ou representar risco de vida. Muito bem lembrado, uma ótima pergunta. Sabe por quê? Às vezes a gente vai tratar uma coisa sintomática, que é pouco importante para o nosso coração e vai trazer uma arritmia maligna, como torsade de Pointes, por alargamento do intervalo QT, a gente transforma uma coisa sintomática de pouco risco numa arritmia grave de difícil tratamento. Então, doutora, só para ver se eu entendi aqui. Vamos supor que a gente tem um paciente que tem uma fibrilação atrial, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas que ele não tem sintoma e por algum motivo ela descompensou, a gente não vai tratar propriamente a fibrilação, a gente vai tratar a descompensação dessa fibrilação. Mas o paciente, ele continua com essa arritmia. A fibrilação, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ela pode ser sustentada ou não sustentada, que é uma classificação de arritmias. Quando ela dura um certo tempo a mais, geralmente ela tende a causar mais sintomas. E um desses sintomas é o acidente vascular cerebral. Muitas vezes a pessoa descobre que tem uma arritmia assintomática, que é a fibrilação atrial, através de uma repercussão maligna dessa arritmia. Então, o João está falando uma coisa muito interessante. No caso da fibrilação atrial, hoje a gente tem diretrizes que nos guiam para tratar essa arritmia. Ela não é simples e quando ela é sustentada, a gente já tem que pensar em anticoagulantes, em scores de risco e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas então ela pode ser sintomática e assintomática. E mais importante para vocês que estão atendendo nas UBSs, nos pronto-atendimentos, essa arritmia me causa instabilidade na circulação do meu sangue, ela me traz desconforto, falta de ar, ela faz a minha pressão cair, ela me dá dor no peito, ou ela faz com que eu fique quase sem consciência ou realmente perca, que é a síncope. Então, esses sinais são os sinais que a gente chama de instabilidade clínica da arritmia. Quando a gente tem esses sinais com repercussão hemodinâmica, a gente tem que ser rápido na conduta e muitas vezes a gente precisa dar um choque, tentar fazer a reversão através de um choque elétrico no pronto atendimento. E às vezes, a maioria das vezes, ela não tem repercussão clínica. Doutora, é comum dar choque em bradiarritmias ou é mais nas TAC? Muito bem. As bradiarritmias, a conduta nossa, quando o nosso nó sinusal falha e um marcapasso subsidiário, quer dizer, abaixo dele não assume o comando do coração, a gente pode ter um batimento tão lento que a gente prejudica as funções vitais. Então, está na hora da gente usar um recurso que chama marca-passo cardíaco artificial, que é um aparelhinho que a gente coloca e vai fazer a mesma função do nó sinusal, só que de uma forma artificial. Certo. Então, a cardioversão elétrica é utilizada para as taquiarritmias e a estimulação cardíaca através do marcapasso mais para as bradiarritmias, beleza?
Então, a gente falou com relação aos sintomas e agora a gente vai falar o que o João Pedro tinha comentado anteriormente. Aquela arritmia que dura mais que 30 segundos, então o paciente fica com aquela arritmia sustentada. Olha para vocês verem, uma taquicardia de QRS largo, irregular, que se mantém muito tempo. Então, ela dura mais que 30 segundos, ela tem mais chance de causar repercussão hemodinâmica. A gente chama de sustentada. E aquela que dura menos, a gente chama de não sustentada. Presta atenção então, Rafa, a gente tem um ritmo sinusal mais bradicárdico do que o habitual. De repente, vem alguém e rouba do ritmo sinusal o comando do coração. Então, a gente tem tum-tá, 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 tum-tá. Eu tenho 2 batimentos precoces, 2 extracistos com um desenho diferente do batimento original. São batimentos que vêm antes da hora, extrasístoles ventriculares. Ali elas dão a mão, vem 1 e 2, então elas são chamadas de pareadas ou acopladas. Depois, no traçado de baixo, você observa que elas vêm em 3. Aí a gente já chama de taquicardia ventricular não sustentada. Fica claro, João Pedro? Perfeito. Doutora. Outra coisa que a gente costuma falar quando a gente fala de arritmia, e isso mais detalhadamente, é que essas alterações, elas podem ser porque falha o estímulo, porque não conduz o estímulo, porque somam as duas coisas. Então, o mecanismo mais frequente de taquiarritmia é a formação de um circuito de reentrada. Então, a gente tem uma região do coração que bloqueia num sentido, aquele bloqueio num sentido permite que uma extrasístole faça um circuito dentro do coração e promove as arritmias, principalmente as arritmias as arritmias que batem mais rápido. Perfeito? Perfeito. Então, tem vários mecanismos, eu não vou discutir sobre isso, mas a reentrada é o mais importante. Então, isso aí tem que ficar claro para vocês. Quando falha em formar o impulso, conduzi-lo, ou quando nasce um impulso em local diferente, a gente tem as arritmias cardíacas. E como que eu faço o diagnóstico? Por uma clínica muito bem feita, eu sempre insisto com vocês quando a gente faz as nossas aulas, de que a gente tem que conversar com o paciente, colher uma boa história clínica, fazer um bom exame clínico. E aí, a grande ferramenta ainda é o eletrocardiograma de 12 derivações, que apesar de já estar na nossa prática clínica há tanto tempo, é tão atual. Ele pode ser feito na hora, ele pode ser feito em casa, ele pode ser feito com esforço. Ele tem um eletro que a gente vê alterações significativas de arritmias mais graves, que é um eletro mais específico. Então, o eletrocardiograma ainda é a nossa grande ferramenta de diagnóstico. E, doutora, esse paciente geralmente te procura no consultório porque teve queixas, por exemplo, de desmaio, ou então está sentindo algo, assim, tô com tremedeira, tô dormindo mal, qual geralmente é a clínica? As duas coisas, mas eu acho que o mais frequente são alterações que não são muito importantes. Palpitações, taquicardias, eu sento à noite, na hora que eu fico quietinho, eu sinto o meu coração bater mais forte e depois parece que ele para. Então, essas queixas, que não são tão de desmaio ou mesmo de pré-síncope, elas são muito frequentes na prática clínica. Mas aqui, como a gente está abordando mais o pronto atendimento, muitas vezes eles chegam lá após caírem na rua, serem socorridos pelo SAMU, ou às vezes eles são reanimados de uma parada cardiorrespiratória, como o nosso jogador. Então, a gente tem que fazer, quando chega no pronto-socorro, que a gente vai examinar essa pessoa, a gente pode acrescentar no nosso diagnóstico manobras e mesmo o próprio uso da medicação, tá bom? Então, a gente só vai pedir exame de sangue, por exemplo, hormônio de tireoide ou alterações eletrolíticas depois que a gente fez aquele atendimento inicial ao nosso paciente. Então, quando a gente chega, avalia o nosso paciente e ele tem um ritmo menor que 50, eu vou pensar nas bradiarritmias ou bradicardias. As bradiarritmias ou bradicardias, elas podem ser porque o nó sinusal está lento ou tem um problema no nó sinusal para descarregar no nosso átrio ou a nível do nó átrio ventricular. Então, a gente tem, ela é representada por bradiarritmias, por exemplo, bradicardia sinusal, bloqueios sinoatriais e, à direita de vocês, os famosos bloqueios atrioventriculares, onde, no primeiro, a gente tem a perda da onda P. No segundo, a gente tem a perda, a onda P, que se atrasa para formar o QRS, ou a onda P que vem sozinha, esquece o QRS para trás. Então, isso é muito importante. Observem no nosso registro do lado direito.
Às vezes, quando o estímulo vai passar do átrio para o ventrículo, ele só se atrasa. É como um plantonista. Ele chega sempre atrasado, mas ele chega. Nos outros dois, a gente vê que o plantonista, ele atrasa, mas avisa que não vai. Então, vocês veem uma onda P sozinha no nosso segundo traçado à direita? Então, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ele tem sempre uma onda P e um QRS. O de segundo grau, existem ondas P's desacompanhadas. E na última parte do traçado, ondas P's completamente esquecidas do átrio. O átrio bate com o ritmo sinusal e o ventrículo com outro ritmo. Isso se chama dissociação atrioventricular, uma das características do bloqueio total. Então, o átrio bate sozinho e o ventrículo cai embaixo. Isso gera frequências muito baixas com sintomas. E, doutora, esse Pode falar. bloqueio atrioventricular total, ele dura muito? Como que é isso, o tempo que Perfeito, dura? muito bem. Porque as arritmias, eu não coloquei na classificação, elas podem ser intermitentes ou elas podem ficar persistentes. Geralmente, quando a gente tem, por exemplo, uma isquemia no coração, eu posso ter um bloqueio e ele só vai ficar com bloqueado em tempo da isquemia. Quando a gente vai lá e reperfunde o coração, seja através da reperfusão por droga ou através de uma angioplastia de salvamento, a gente abre e aquele bloqueio desaparece. Então, muitas vezes, as arritmias não ficam definitivamente, porque elas têm um fator causal. A gente suspendendo a causa, a gente trata a arritmia. Então, cuidado. Sempre que a gente for ver as arritmias cardíacas, a gente tem que ver a causa, retirar a causa para ver o que sobra. A gente não vai discorrer sobre cada um, porque senão seria uma aula só, tá? Mas falando de arritmias, chegou no pronto atendimento com vocês um batimento lento? Se ele não estiver causando problema para o paciente, mande para o cardiologista ou especialista em ritmo. Mas se ele estiver causando sintomas, eu estou ficando tonto, eu estou muito lento para fazer as coisas, eu quase desmaiei quando eu desci do carro para vir para cá, a gente tem que tomar a conduta dentro do pronto atendimento. Drogas que estimulam o sistema nervoso simpático ou que bloqueiam um vago, como a atropina, e no sistema nervoso simpático a epinefrina e a dopamina, nos ajudam. Eu não vou falar sobre doses, que senão fica muito extenso. Mas se essa droga não ajudar, eu tenho que colocar um marca-passo nesse paciente. Alguns cardioversores já vêm com marca-passo que a gente põe em cima do tórax, igual para dar o choque, e comanda o coração. Ele é doloroso, porque ele vai ter que atravessar a parede, às vezes a gente cede o paciente, mas ajuda bastante. Ou a gente passa o marca-passo de urgência através da veia e posiciona ele lá no coração, liga aquele eletrodo no marca-passo e comanda o coração, para não deixar faltar débito, nem dar uma AVC, uma perda de consciência, tá bom? Então, as bradiarritmias são basicamente drogas e controle do ritmo artificialmente. Doutora, desculpa. Pode falar. A gente, como clínicos, em um pronto atendimento, o paciente chega nessa situação e realmente está causando defeitos, assim, sintomas, a gente dá atropina e epinefrina ou? Inicialmente, a gente dá atropina, espera a resposta da atropina. Quando a gente tem uma melhora da arritmia com a atropina, geralmente a gente fica mais feliz. Porque pode ser uma arritmia, igual a doutora falou, que não é definitiva, que pode ser temporária. E a gente tem que lembrar, doutora, que existem drogas bradicardizantes, como os beta-bloqueadores, associados ou não a outras drogas antiarrítmicas, que acabam levando a isso. Então, só de suspender a droga e deixar monitorizado, às vezes a gente consegue reverter a bradiarritmia. Mas caso não melhore, nós como clínicos, o que eu posso fazer depois dessas drogas é fazer um caminhamento. Sim. Não tem mais Se o que você seja está no feito. pronto-socorro municipal e lá a gente não tem um cardioversor com um marca-passo transcutâneo, então a gente encaminha para o serviço que pode resolver. Ou Santa Casa, ou Hospital Unimed, ou outros serviços que tenham capacidade para recebê-los. Sempre com encaminhamento prévio, ok? Combinado. Ô, doutora, a minha pergunta sobre as bradiarritmias era exatamente essa. Se você pega um paciente que está em uso de beta-bloqueador, mas ele, por algum motivo, acabou descompensando para uma bradiarritmia, a gente suspende esse beta-bloqueador, porque vamos supor ele tem um quadro de insuficiência cardíaca ou alguma coisa,
E o que a gente faz? Perfeito. Então, o beta-bloqueador, como ele bloqueia o sistema nervoso simpático, ele tem contraindicações que a gente deve respeitar. Então, se o paciente já é bradicárdico, eu não vou dar porque vai bradicardizar mais e tornar uma bradicardia assintomática e sintomática. Se ele tem problemas de broncoespasmo, a gente não deve evitar a droga ou utilizar um que seja mais cardioseletivo. E nos casos de insuficiência cardíaca, a gente deve melhorar o quadro de insuficiência do coração e, às vezes, utilizar o beta-bloqueador numa segunda etapa. Tá? Então, são drogas que, se eu estou com bradicardia pela droga, eu vou reduzindo aos poucos, se ela tem uma indicação absoluta, ou eu suspendo. Vai depender da quantidade de bradicardia e da sintomatologia associada. Perfeito, doutora. Obrigado. Agora, a gente vai falar das taquiarritmias, que são as mais frequentes. Então, se a gente for ver na prática clínica, colocando num coador de café, o que vai sair mais é taquiarritmia. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque a taquiarritmia é um pouquinho diferente da BRAD. A BRAD é só ver o aumento dos quadradões entre os QRS. A TAC, além de ver redução dos quadradões, o QRS fica mais próximo um do outro, tem que ver se esse QRS é largo ou fininho, conforme eu mostrei para vocês. Então, ele tem que ter, no máximo, 2 a 2,5 quadradinhos. Não pode passar disso. Porque, geralmente, as taquicardias de QRS estreito, elas são mais fáceis de abordar. Olha para vocês verem, veio o QRS destacado em azul. E aquelas de QRS largo, geralmente levam a mais instabilidade hemodinâmica e estão ligadas a patologias cardíacas ou a distúrbios mais graves, tá? Então, olha lá, o próprio nó sinusal pode acelerar. Por exemplo, quando eu estou com febre, quando eu faço exercício, conseguem ver que tem uma onda P antes de cada complexo QRS, mas só tenho 2 quadradões, então tenho 150 de frequência cardíaca. Mas a doutora Rafaela estava com febre naquele dia, ela tinha uma amigdalite e ela teve uma resposta do nó sinusal a um estímulo endógeno de alteração de sinais vitais. Ela pode ser apropriada quando tem uma causa e não apropriada quando ela vem de repente. Não é o caso da nossa aula, mas a gente tem que saber também que o nó sinusal ele pode disparar e voltar. E nesse caso é uma arritmia que a gente chama de arritmia taquicardia sinusal inapropriada. A gente tem remédio para isso e tem abordagem. Mas normalmente é uma arritmia onde eu tenho uma onda P com características sinusais e uma aceleração só da frequência cardíaca. Observem no eletro de baixo, a gente pode ver que a onda P é positiva em D1, D2 e AVF e negativa em AVR com ritmo acelerado. Mas a gente pode ter outras taquicardias com QRS também estreitinho, onde eu não acho a onda P. Ou ela está dentro do próprio QRS, ou ela está no finalzinho, ou ela está depois do QRS. Essas taquicardias, doutora, são muito frequentes no pronto-socorro, vocês vão ver muito. A pessoa chega com mal-estar, com taquicardia, e a gente observa que não vê a onda P sinusal e nem tem uma causa apropriada para ter taquicardia. Conseguem ver que nesse eletro a frequência está bem alta, acima de 150, e eu tenho, parece uma arritmia sinusal, só que eu não vejo a onda P. Ela está misturada e ela às vezes pode aparecer em V1 como uma ondinha no final do QRS. Essas taquiarritmias geralmente ocorrem por reentrada no nó atrioventricular. Sabe aquele nó sinusal que está lá em cima? Ele pode sofrer bloqueios na saída, dando bradicardias. E o nó AV pode ter uma dissociação com uma via lenta e uma via rápida. Então, quando vem uma extracístula, ela reentra nesse nódo e perpetua a arritmia. Olha que bacana. Eu não traço detalhes porque é uma coisa que a gente teria que explicar e demanda tempo. Mas a reentrada é dentro do próprio nó AV. No caso, essa extracístole vem para substituir o nó sinusal que está bloqueado? Não, ela vem como uma extracístole normal, que a maioria de nós tem nas 24 horas, só que ela encontra um substrato adequado para fazer a reentrada. Uma via lenta e uma via rápida, com um bloqueio unidirecional. Então, o fenômeno de reentrada se faz dentro do nó AV. Não é todo mundo que pode ter, só pode ter quem tem essa dissociação do nó AV. Entendi. Mas isso é frequente na prática clínica, tá bom? Então, olha para vocês verem. Ela dá uma arritmia com QRS bem estreitinho,
Desculpa, é o anterior. Será que eu consigo voltar, João Pedro? Eu consigo. Ela dá um QRS bem estreitinho e a gente não acha a onda P. Só que quando volta, a gente consegue reverter essa arritmia. Olha o eletrocardiograma. É um eletrocardiograma normal, consegue ver? Sim. Não é alargado, não tem um PR curto. Diferente daquela reentrada que usa um feixe acessório, que a gente chama de reentrada por uma via acessória. Ao invés desse fenômeno, doutora, de reentrada de uma extracístole se fazer a nível do nó AV, ela usa o nó AV e passa por uma via extra, que algumas pessoas têm no coração, que não tem aquela função de guarda do nó do AV, que fala, ó, nem tudo que está em cima vai passar aqui para baixo. Então, a gente chama de macro-reentrada, não é aquela micro-reentrada dentro do nó. Usa um feixe acessório. Esse feixe, quando a gente tem crises de arritmia e a presença no eletrocardiograma da pré-excitação ventricular, que é o intervalo PR curto, ele quase esbarra no QRS, o QRS é alargado, e ele sobe da onda P para o QRS sem aquela linha de base. Consegue ver, doutor? Olha lá. Então, quando eu volto para o ritmo sinusal, o eletrocardiograma dele tem pré-excitação. Quando eu tenho arritmia e pré-excitação, eu chamo de síndrome de Wolff-Parkinson-White, tá? Então, são os dois tipos de taquiarritmia que vocês vão ver na clínica de vocês, que é uma taquiarritmia de QRS estreito, regular, e onde eu posso ter uma reentrada dentro do nó pequenininha ou usando um feixe anômalo. O que diferencia é o eletro pós. Um tem eletro normal, o outro tem o eletro com pré-excitação e QRS alargado, tá? Intervalo PR reduzido. Existem taquicardias supraventriculares que são irregulares. Mas, quando a gente tem fibrilação atrial e flutter, eu prefiro o termo taquiarritmias e não taquicardias. A fibrilação atrial e o flutter, a onda P desaparece e dá lugar a outras ondas que são macro ou micro reentradas a nível do átrio. No flutter, conseguem ver no nosso eletro à direita, a gente tem a substituição daquela onda P única por um serrilhado, que lembra um serrote. E no outro, a gente tem a substituição da onda P por um serrilhado bem fininho, que são as ondas F minúsculas. Então, eu vou trazer um traçado aqui, doutora, para você ver. Olha lá. D2, D3 e AVF, consegue ver? São as derivações melhores para ver o serrote. Ele não volta para a linha de base com uma onda P, com aquele segmento PR. Ele faz igual um sobe e desce mesmo. E essas ondas, elas são maiores, olha lá. E se a gente contar entre uma onda F maiúscula e a outra onda F maiúscula, eu tenho quase que um quadradão. Então, em torno de 300. E, geralmente, o flutter é quando são 2:1. Então, eu tenho 150. Bateu o olho num eletro com 150, pensar sempre em flutter atrial, Entendi. com condução 2:1. E se ele for com condução menor, como é no nosso caso, vocês vão ver o serrilhado característico, principalmente nas derivações de parede inferior. Onda F maiúscula substituindo a onda P do ritmo sinusal. Ô, doutora, só uma Pode dúvida falar. rapidinho. Nesse caso que a gente não consegue ver a onda P, como que a gente pode dizer que esse ritmo ele tá sinusal, por Não exemplo? pode. É isso que eu estou Ah, falando. sim. Então, eu estou no pronto-socorro. Existe uma taquiarritmia, ou seja, a frequência é acima de 100. Se eu vejo uma onda P com características sinusais, é uma taquicardia sinusal. Se eu não vejo a onda P, pode ser uma macro-reentrada ou uma micro-reentrada, utilizando o nó AV, dentro dele ou passando nele para fazer a entrada com feixe. Então, não posso dizer que tipo de arritmia. Eu posso dizer que é uma taquicardia supraventricular com QRS estreito, e aí eu vou fazer as manobras que eu vou ensinar para vocês. Mas ela é regular e eu não vejo a onda P. tá bom? Perfeito. Já, agora a gente está falando de arritmias irregulares, onde os RR são bem irregulares. Olha para vocês verem a fibrilação atrial. Conseguem ver que a derivação D2 fica uma dança, o RR encolhe, depois ele estica, e entre eles eu não acho uma onda P, acho uma onda pequenininha, que é a chamada onda F minúscula, e se eu medir, doutora, ela fica quase que só com 2 quadradinhos entre elas. Então, ela bate de 400 a 600 vezes, muito mais rápido do que o flutter. Então, o F maiúsculo é do flutter, o F minúsculo é da FA. A FA, ela tem uma irregularidade maior. O flutter tende a ser mais regular. Conseguem ver? Sim. E, Isso doutor, vocês têm que aprender, porque é só bater o olho, a gente... E na ausculta,
tudo desarmonizado, e no pulso, Desregular. desregulado, e às vezes existe déficit entre o que eu escuto e o pulso que eu palpo, que é chamado déficit de pulso, um sinal semiológico muito característico da fibrilação e até das extrasístoles. Pode falar? Nesse caso, doutora, o modo com que eu vou avaliar a frequência cardíaca vai ser diferente? Olhando o D2 longo. A gente vai pegar, se a gente tiver essa derivação D2 longo, a gente pode contar os números de QRS e multiplicar por 6. A gente tem uma frequência aproximada. E se a gente quiser fazer certinho, a gente pode pegar cada RR, fazer uma média aritmética e dividir 1.500 ou 300, baseado em quadradinhos ou quadradões, e fazer uma média, tá bom? Então, quando a gente tem um ataque à arritmia supraventricular, eu vou preferir o termo assim, que chega no nosso pronto atendimento, a primeira coisa, tá disparado? Tá. Tem repercussão hemodinâmica? Ele caiu, ele está com angina, ele está com insuficiência cardíaca, o pulmão está cheio de água, eu tenho que ser muito rápida. Muitas vezes eu faço a cardioversão elétrica imediata. Se der tempo para eu pensar, eu vou monitorizar, pegar uma veia desse paciente e aí eu vou fazer algumas manobras. Eu vou estimular o nervo vago na tentativa de fazer o nó sinusal bater mais lento ou a condução atrioventricular diminuir, porque aí me ajuda no diagnóstico. Posso fazer outras drogas, como adenosina, beta-bloqueador, entre outras, e se eu não consigo resolver, eu mando para o especialista, beleza? Então, vamos lembrar das manobras que fazem com que o vago seja ativado e o sistema nervoso simpático descanse um pouquinho? Então, a gente tem a chamada manobra de Valsalva, onde o paciente faz uma força com a sua glote fechada. No pronto-socorro, a gente pode simular isso mandando o paciente colocar uma seringa na boca e tentando empurrar o êmbolo. Na hora que eu faço isso, eu falo, vago, me ajuda. E aí ele vai lá, lentificando o ritmo sinusal ou lentificando a condução, eu abro o traçado e faço o diagnóstico. Ou até trato a arritmia, beleza? Essa manobra pode ser potencializada pelo que a gente chama de valsalva modificada. Ela tem até, eu trouxe para vocês, o paper que mostra a efetividade dessa manobra, ela é melhor ainda do que a manobra vagal simples. Eu pego o paciente, faço a manobra vagal, levanto o pezinho dele e inclino a cabeça para baixo. Aí você potencializa essa manobra. E eu posso também fazer a massagem de seio. Eu tenho muito cuidado com isso, principalmente em idosos, onde a fibrilação atrial e as taquiarritmias às vezes ocorrem com mais frequência, porque eles podem ter já um comprometimento obstrutivo de carótidas ou uma sensibilidade maior do seio carotídeo, e a gente pode, às vezes, ter uma parada sinusal, uma síncope. Então, sempre façam a ausculta das carótidas. Se eles tiverem já alguma referência de história que já tenha obstrução, evitem essa manobra. E na criança, às vezes, a gente pode usar reflexos, como a água mais fria na face e, às vezes, colocar um eletrodo no esôfago, capturar e tirar através de uma estimulação cardioesofágica, tá bom? E aí, o que eu faço? Além das manobras vagais, da massagem de seio, eu posso usar adenosina. A adenosina é um antiarrítmico fantástico, só que é assim, pum, pá. Dá uma... Eu tenho pacientes que falam, ai, doutora, eu não quero adenosina não, porque parece que eu vou morrer. Mas ela é muito boa, ela é rápida, ela sai do organismo fácil. Então, é uma droga que a gente tem como primeira linha nas taquiarritmias, com QRS estreito, regulares, ou mesmo até nas irregulares, elas nos ajudam. Olha para vocês verem. Se eu não tenho nenhuma alteração com nada, está na hora de eu considerar chamar alguém. Se eu lentifico, a gente pode abrir um traçado que era uma taquicardia sinusal muito rápida, que a onda P misturou com a onda T. Ou a gente pode ver uma taquicardia atrial. O que é a taquicardia atrial? É aquela que um ritmo diferente do nosso sinusal captura. Então, um ritmo no átrio esquerdo, a gente vai ter uma taquicardia com uma onda P, só que diferente da P sinusal. Então, a gente pode lentificar e abrir o traçado. Ou eu posso interromper a taquicardia com a manobra ou remédio. Se eu interromper a taquicardia, eu estou quebrando um circuito de reentrada. Então, pode ser uma reentrada dentro do nó ou utilizando um fade. Resolvi o problema. Saiu em ritmo sinusal, QRS é alargado com pré-excitação, penso mais em Wolff. QRS estreito, micro-reentrada, tá? E no último caso, eu posso promover um bloqueio entre o átrio e o ventrículo. É aquela fibrilação atrial que estava um bem pertinho do outro, eu abro, vejo a onda F, ou vejo a onda F maiúscula do flutter, ou mesmo uma onda P ectópica atrial. Beleza? Doutora, Pode falar. a adenosina, eu já vi que ela causa uma parada, assim. Sim. E
Mas pode levar a uma parada cardíaca? Isso, toda vez que a gente faz uma medicação antiarrítmica, seja ela de que classe for, a gente tem uma classificação que foi feita por William Van Gans há muito tempo atrás, e hoje a gente colocou um pacotinho extra nessa classificação, onde está a adenosina. Qualquer droga dessa classificação, que é antiarrítmica por excelência, ela pode causar pró-arritmias e mesmo, dentre as pró-arritmias, até o batimento lento e a parada. Então, olha esse slide. Esse slide é uma manobra vagal que a gente fez, uma taquicardia por reentrada. Na hora que a gente faz a manobra, o nó AV começa a ficar com lentificação da sua condução. Então, aquele circuito que utilizava o nó AV, o guarda faz, opa, vamos parar. Então, a manobra vagal, ela tem que ser ensinada para quem tem esse tipo de arritmia. Porque ele pode fazer, tendo feito uma vez assistido, ele mesmo pode usar. Ele sopra na mão, ou ele faz força para evacuar, ou ele usa uma água gelada, tá? Entendi. E olha aqui, doutora, a adenosina que você falou. Esse traçado é muito interessante. A gente não sabia se era flutter, mas era 150, João Pedro, tá vendo? Aí, na hora que eu fiz o adenocard, ele lentificou bem e aparece a onda do flutter. Conseguem ver? Perfeito. Olha que lindo. Então, é assim. Vamos falar, então, de arritmias com RR irregulares, que são muito frequentes na nossa prática clínica. A principal é a fibrilação atrial, mas o flutter, às vezes, com menos frequência, também aparece. A diferença entre eles, o flutter tende a ser mais regular, a fibrilação mais irregular. As ondas do flutter são mais grosseiras, como um serrote, as da fibrilação mais finas. Então, quando a gente tem uma fibrilação ou um flutter, e ele tem menos de 2 dias, as diretrizes europeias já trazem até 1 dia, 24 horas, a gente pode tentar reverter essa arritmia. Se o paciente estiver instável, por exemplo, ele teve uma síncope com a fibrilação atrial, a gente pode fazer cardioversão elétrica, até sem fazer jejum, porque é uma urgência, tá? Agora, se ele estiver estável, a gente pode tentar reverter através do choque ou através da droga. Eu chamo de cardioversão química ou elétrica, beleza? Mas aí, eu tenho que pensar em anticoagular, porque essa arritmia, ela age naquela tríade de Virchow, levando uma estase a nível do átrio. Então, tem uma chance muito grande de formar coágulos que se deslocam, promovendo AVCs, obstruções arteriais periféricas. Então, eu sempre chamo a atenção de vocês. Falou em flutter e fibrilação, a gente tem que pensar em anticoagulação e início da arritmia. Se ela teve um início maior que 2 dias, a gente tende a esperar, estabilizar, anticoagular e pedir para ir para o cardiologista ou voltar com a gente para a gente fazer a reversão, seja química ou elétrica, beleza? Certo. Então, agora a gente vai para aquelas taquicardias que amedrontam a gente, aquele QRS largo. Então, essas taquiarritmias, elas podem ser regulares, que é o mais frequente. Então, a gente está diante de uma arritmia que eu quero saber se é supra ou ventricular. Eu posso usar critérios. Existe o critério de Brugada, que eu uso muito desde a minha época, dissociação antiventricular, início do QRS mais prolongado, presença de batimentos de fusão, dissociação entre o átrio e o ventrículo. Mas existe um critério muito bom, que é o de Verequei, onde você vê uma onda R em AVR inicial. Um critério muito bom. A gente não vai falar detalhadamente, mas existem critérios para fazer o diagnóstico diferencial entre uma supra, que está descendo com aberrância, porque a pessoa tinha um bloqueio de ramo prévio, ou uma verdadeira taquicardia ventricular. A gente pode ter uma RR regular ou irregular. O irregular, geralmente, é FA, transmitindo através de uma pessoa que tinha bloqueio de ramo ou tem uma pré-excitação, um feixe. Mas aí já não é coisa para vocês, mas não, vou passar rápido, tá? Mas eu quero lembrar que o mais importante é que se vocês tiverem dúvida e o QRS for largo, 80% dos casos é ventricular. Então, vamos tratar como ventricular. Porque vocês já têm esse domínio, vocês ainda estão no curso de graduação, mas já têm esse domínio para lá no pronto-socorro falar, a doutora Helena falou que esse QRS largo, não vão perder muito tempo. Vamos tratar como ventricular, tá bom? Ô, doutora, e inicialmente trata como ventricular e aí já chama a cardiologia, por exemplo, ou deixa esperando na enfermaria para ver o quanto responde? Olha que pergunta boa. Geralmente, vocês vão passar pelos prontos atendimentos. Lá no pronto atendimento fica um clínico geral ou de outra especialidade. Se ele tiver habilidade, ele mesmo vai saber isso. E ele deve ter, porque quem assume um pronto atendimento tem que saber fazer isso. Por isso que eu estou treinando vocês. Mas se tiver um cardiologista, às vezes ele chama o doutor Leonardo, que está
está lá em cima. E aí vai depender da dinâmica e da hierarquia do serviço, tá bom? Perfeito. Estão vendo como é a taquicardia ventricular sustentada? Ela pode ser monomórfica, todos iguaizinhas, ou polimórfica. As polimórficas dão muito medo para a gente, que pode ser uma torção de pontas, o torsar de Puan, que tem uma abordagem um pouquinho diferente da padrão. A gente não vai falar sobre isso hoje. Mas quando eu estou diante de uma arritmia, que ela tem um QRS largo e eu considero ventricular, eu estou falando de coisa mais séria. Pode ter uma isquemia ali por trás, o miocárdio doente, hipertrófico, dilatado, uma cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito, né? Então, a gente tem que ficar mais de olho. Hoje em dia, eu lembro muito para vocês que são jovens, o uso abusivo de substâncias. Não é só a cocaína, não. Energético, vocês tomam como se fosse água, café preto, chá mate, Coca-Cola, Guaraná, cigarro. Tão chique, né? Ficar soltando aquele bafinho. Cuidado, junta tudo com o estresse de vocês do dia a dia, porque o nosso curso de medicina é pesado. E a nossa vida é pesada, não são só os estudantes de medicina. A gente pode ter uma morte súbita, que você não tem nenhum substrato no coração. Você traz fatores exógenos que podem mexer nos seus canais iônicos e promover a morte súbita, tá? Então, a gente tem sempre que checar antecedentes, pensar em causas e causas que a gente pode retirar. Qual que é a droga que eu vou usar se não tiver repercussão hemodinâmica? A miodarona. Aí ela tem tudo direitinho, aqueles esquemas para usar endovenoso, para reverter. Depois, manutenção, a gente não vai entrar em detalhes. Mas eu acho que fica bem claro que a miodarona é a chefe do pedaço. Tá certo? E se tiver repercussão hemodinâmica, cardioversão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é cardioversão e ela é diferente da desfibrilação. A cardioversão ela vai dar um choque e respeitar o QRS, para que a gente não transforme uma arritmia mais benigna numa mais maligna. Então, quando eu vou dar a cardioversão, muitas vezes eu tenho que sedar. Eu posso usar drogas como o midazolam, o etomidato, e posso fazer uma analgesia. Aqui a gente usa muito, olha lá para vocês verem, o fentanil. Tá? Então, a gente prepara a cardioversão, faz uma cardioversão programada. Isso vocês vão ver muito na UTI aqui em Araçatuba, tanto na Santa Casa quanto no Hospital da Unimed. E a gente tem que pegar o aparelho. Ele é um pouquinho diferente do DEA. O DEA, ele fala com a gente. Esse não, a gente tem que conhecer esse aparelho. A gente tem que usar o sincronismo. E a gente tem que, para dar o choque, ter todo aquele posicionamento, afastar, todo mundo está certinho. Então, é todo um protocolo montado para que a gente transforme um procedimento de emergência em segurança. Certo? E é diferente da desfibrilação, onde eu posso usar um DEA. Olha aqui para vocês verem. Então, quando a minha arritmia se degenera numa parada cardiorrespiratória, seja de que nível for, é uma taquicardia ventricular sem pulso, é uma fibrilação, é uma sistolia, eu vou usar o DEA. Aqui no Salesiano, a gente tem um DEA de excelente qualidade que fica logo ali na entrada, naquele balcão à direita. Eu sempre estou checando esse DEA para a gente ver se está tudo ok. Então, parou, não responde, não tem pulso e não respira, a gente inicia as manobras, antes chama a urgência, que pode ser o SAMU ou o bombeiro, e a gente delega alguém para nos ajudar, se tiver alguém próximo. Esse alguém vai trazer o DEA, a gente vai fazendo as compressões, chegou o DEA, a gente posiciona e desfibrila. Vocês viram como isso foi de excelência no jogo do São Paulo. Eu fiquei de olho, porque eu sou São Paulina de coração, e eu estava lá torcendo pelo São Paulo. Quando eu vi, foi muito bom. Eles chegaram logo com socorro, eles utilizaram o DEA ainda dentro do campo, ele parou de novo antes de chegar no Sírio-Libanês, e foi tudo muito bem feito. Tá? Então, a arritmia pode se degenerar numa parada cardiorrespiratória e levar à morte. Então, nós não estamos falando de coisa boba, a gente está falando de coisa importante. Depois que ela reverte, se for uma arritmia benigna, uma arritmia de QRS estreito, o paciente fica bem, 2 a 4 horas eu libero o paciente. Se tiver complicações, eu trato as complicações e ele fica internado pelas complicações, tá bom? Eu aconselho muito para pessoas que fazem esportes, principalmente de caráter competitivo, fazer um check-up cardiológico, pelo menos um eletrocardiograma de repouso, porque hoje existem problemas ligados aos canais iônicos que são detectados pelo próprio eletrocardiograma de superfície, como a síndrome de Brugada,
certo? Então, a gente pode pensar em coisas que ele nunca pensou que ele poderia ter. Então, o check-up é importante e eu utilizei para vocês, para a gente falar sobre esse papo de hoje, a atualização do eletrocardiograma através das diretrizes da Sociedade Brasileira, que foi feito em 2022, está excelente. A gente utilizou também o livro da Sobrac, o livro de emergências do pessoal da USP e também os destaques da última atualização da American Heart. Perfeito. Doutora, muito obrigado por essa incrível e excelente aula que a gente Desculpa acabou se eu de falei receber gato aqui. porrada, porque a gente vai Imagina. falando. Imagina. Quero te Foi agradecer imensamente. Obrigado às minhas colegas e obrigado ao Citi também por esse convite. E nos vemos numa próxima oportunidade.